Condomínios em pauta, as responsabilidades de um síndico. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Benevides, eu sou advogado e CEO do escritório Marcelo Benevides Advogados. E ao meu lado, meu amor, a flor mais bela do meu jardim, Ellen Viana Benevides. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados Antônio Carlos e o Dr. Crisóstomo. É isso aí, pessoal. E ó, vou falar para vocês, dois super convidados já estiveram aqui no podcast uma vez e como é muito assunto, a gente falou, não, vamos gravar mais, vamos falar mais sobre esse tema. E hoje nós estamos aqui com eles de volta. Aqui acabou que no outro episódio a gente não falou sobre o significado do nome do Crisóstomo Telésforo. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Ele é advogado, tem mais de 15 anos de experiência na área de direito condominial, já assessora aí vários condomínios e síndicos aí nessa batalha aí diária aí dessa questão dos condomínios, que a gente sabe que é muito difícil. E temos também o Antônio Carlos, que ele é síndico profissional 5 estrelas, certificado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois, e já tem aí também na sua mais de 10 anos de experiência, mais de 10 condomínios aqui no Rio de Janeiro atendidos, se eu não me engano, acho que são 12. E hoje a gente vai ter essas duas feras aqui para falar sobre essa questão, principalmente aqui o Cris, né, que é nosso amigo querido, faz parte da fraternidade lá do Marcelo Saf, a qual nós dois também somos membros, e é nosso amigo. E a gente vai falar bastante hoje aqui, vai conversar bastante sobre essa questão das responsabilidades, que é algo que muitas vezes... Antônio, fica tranquilo que a gente vai te aliviar, tá? Muitas vezes as pessoas nem sabem, né, das responsabilidades do síndico, né? Verdade. Um prazer, meu amigo. Pô, obrigado, querido, assim, é um prazer estar aqui de volta para poder, mais uma vez, assim, poder prestigiar esse programa maravilhoso, né, esse podcast, assim, altamente informativo, altamente instrutivo, cara, que honra, e principalmente dividir aqui com vocês, assim, cara, que são pessoas extremamente queridas, como você falou, presentes que vieram do lado do Marcelo Saf, né, entre outros que tem aqui no Rio de Janeiro também, que a gente acaba sempre se encontrando e tal, mas especificamente vocês, e principalmente parabenizar, cara, isso que você tem aqui, de você estar proporcionando às pessoas, não só a oportunidade de estarem aqui, também contribuindo nessa informação para as pessoas, mas ao mesmo tempo também aprendendo com vocês coisas assim que a gente não trata no nosso dia a dia da advocacia, como por exemplo no anterior, né, no podcast anterior, a gente estava falando sobre seguro, né? Então assim, aprendo muito estando aqui, para mim é uma honra, e quantas vezes quiser me chamar, Ana, mas eu que sou entrão, ainda também tenho empresa, não só condomínio, cara, pode me chamar que a gente vem falar também sobre outras coisas também. Muito obrigado. Tamo junto, que isso. É isso, um prazer ter vocês dois aqui. Olha só, vamos lá, vamos entrar aqui, já começar com o pé embaixo. Qual é a responsabilidade, quais são, assim, as responsabilidades do síndico, né, em relação à segurança, à manutenção, né, a prestar realmente um bom serviço? Como que a gente pode definir essas responsabilidades, né, e o peso dessas responsabilidades para o síndico, né? Sim, é uma pergunta bastante interessante, né? E assim, muitas dessas responsabilidades, e aí não só as responsabilidades, mas também as atribuições, elas vêm elencadas ou no Código Civil e muitas vezes de forma complementar na Convenção do Condomínio, né? Uhum. Então, muitas dessas atribuições dele se chocam e se esbarram em questões que podem envolver desde, né, de problemas na seara do direito civil, muitas vezes do direito trabalhista, dependendo de como que é uma gestão de um corpo administrativo, muitas das vezes da administração em si, aspectos criminais, muitas das vezes ocorrendo ou desvio de verbas, ou muitas vezes numa sinistralidade, né, por conta de um acidente, ou por conta de um fogo que de repente foi lá, um incêndio, e não tinha determinado seguro, então pode ter também uma repercussão criminal quanto a isso. Então, assim, e é muito importante que o síndico tenha essa consciência, né, das responsabilidades do mister, né, ou seja, do cargo, da atribuição que ele tem enquanto síndico para cumprir. E muitas vezes o que a gente costuma ver dentro do
do mercado, e ainda mais eu, como você falou, já tenho 15 anos de advocacia dentro do direito condominial, muitos síndicos, cara, praticamente estão que nem cego no tiroteio, estão de olhos vendados, Não sabe nem o que sem tá nem fazendo. saber direito as consequências das coisas. Entendeu? Então, assim, já teve experiências como uma, por exemplo, cara, de eu entrar num condomínio para advogar lá num condomínio, que quando eu vou ver, cara, foi feita uma apuração que já estava 1 ano sem as mangueiras de incêndio porque tinham sido cortadas e nunca tinha tido uma vistoria. Então, Meu assim, Deus. olha a omissão do síndico em não fazer essa vistoria. Segundo ponto, não tinha uma câmera dentro dos corredores para poder, muitas das vezes, localizar. Já teve episódios em condomínios, por exemplo, que a gente viu e pela câmera que eram funcionários terceirizados de empresas de facility. E aí você chegou lá e olha o que aconteceu aqui, foi o seu funcionário. E aí você consegue resolver isso contratualmente, muitas das vezes. E aí, por uma questão da pessoa tem um contrato com o condomínio, não querer se expor, ele vai lá e ressarce o condomínio. Mas nem sempre é assim. Então, muitas das vezes, essa questão do síndico, né, da sindicatura de uma forma geral, é ele conseguir, de uma certa forma, atuar de uma forma que não seja só reparadora, mas principalmente preventiva. E isso tem que ter uma experiência, uma cancha muito grande para você conseguir sentar e articular isso com o conselho, muitas das vezes numa assembleia, num seguro, que muitas vezes o cara chega, e eu cansei de ver, por exemplo, conselheiro cornetar síndico querendo fechar um pacote completo, por exemplo, de seguro, por conta de, às vezes, uma economia de R$1.000. Entendeu? E aí, qual é a repercussão disso? A gente, outro dia, estava conversando, eu e o Antônio falou, cara, qual é a responsabilidade do conselho nas decisões em que muitas das vezes ele chega para mim e fala assim, cara, eu não aceito isso. Ou então ele orienta a fazer uma coisa errada, ou ele assina junto com o síndico. A responsabilidade é zero. Por quê? As contas não são dos conselheiros, as contas são do síndico. E muitas vezes o síndico pode estar muito mal orientado por esses conselheiros. Porque tem, por exemplo, condomínios que é conselho consultivo, mas tem muitos que são fiscais. E muitas vezes essas pessoas que viram os conselheiros efetivos não têm a menor ideia do que é o que é o fiscal. Né? E muitas vezes acha que fiscal é de fiscalização. E não é só isso. É conta. A gente está falando de matemática. E precisa ter uma experiência para isso. E aí, muito mais importante nessa hora, muitas vezes, ou o síndico, se ele for um morador, né, por uma questão de convenção, não poder ter um síndico profissional lá dentro, ter uma figura do advisor, ter um consultor né, para poder ajudar ele nessa coisa. Ter um jurídico para muitas vezes fazer uma composição em relação como que está no contrato, o que está sendo pago. Pô, mas no contrato está 5 mil, por que está pagando 7? Não tem cláusula de gatilho aqui, não, mas foram correções anuais. Cara, por que não fez aditivo? Isso pode dar problema para você, porque se você tá lastreado num contrato de 5 e o cara emitindo nota de 7, o conselho vai na jugular e vai recomendar a reprovação das contas. E aí até a hora que meu pai falava isso, explicar que birimbau não é gaita, acabou. Você tá respondendo com o seu no bolso, muitas vezes. Por quê? Porque não tá bem assessorado juridicamente, vai sair fazendo as coisas sem entender as consequências jurídicas que pode advir por conta desses atos, né, do síndico. Uma dúvida, Cris, o seguinte, quando você fala, por exemplo, uma parte consultiva, eu acredito que muitos condomínios, né, assim, em relação deve ter muitos eventos, assim, diariamente, que envolve o síndico, e que muitas vezes o síndico não sabe nem como se posicionar relacionada a uma reclamação de um morador, ou uma situação em que é meio adversa e que você não... Então, a consultoria, ela engloba nesses mínimos detalhes, qual é a ação que o síndico deve ter quando determinada coisa acontece? É isso? Sim. E eu tenho síndico que não toma qualquer atitude sem me ligar e falar, Crisóstomo, está acontecendo isso, o que eu faço? Então, assim, esse síndico, ele tem um grau de consciência para entender o que pode acontecer se ele ir por um caminho, quando na verdade deveria ir para um outro caminho, né? Então, assim, olha a importância disso, né? Assim, a parte consultiva, ela é muito importante porque ela atua junto com a gestão.
o advogado consultivo, ele não é muito bem um advisor, embora ele pode ser complementar a essa pessoa, que seria esse consultivo, mas muitas vezes ele é a pessoa que vai fazer com que um condomínio não seja prejudicado. Em vários aspectos, como por exemplo, como se negociam umas bases de contrato, ou chegar, olha só, aqui tem um prestador de serviço terceirizado aqui, uma empresa, digamos assim, jardinagem, que está aqui com esse contrato. Qual é a prejudicialidade disso? Aí você vai ver um contrato que muitas vezes o cara bota 2 anos, e se houver uma rescisão antecipada, multa de 100% do contrato, sem nem ter prestado serviço, bota uma multa de 100%. E aí tem que ter, muitas das vezes, um advogado para chegar, cara, não pode ser dessa forma. Então, assim, tem que ter critérios. Você, pode rescindir se for, de repente, uma justa causa, né? Por uma questão de grave, que aconteça lá dentro do desempenho, da função, da atividade dessa empresa terceirizada. Muitas das vezes chega coisas assim absurdas, como, por exemplo, eu posso permitir que pendure a bandeira do Brasil na sacada, na fachada do prédio? Isso é alteração de fachada, não é? Então, assim, aí você tem que fazer um parecer jurídico para falar, ó, bandeira do Brasil, existe uma legislação de 1970, da época, onde tinha lá o militarismo e tal, e que permitia, e dizia que quando não era para fins eleitoreiros e tudo mais, assim como um condão patriotista, você poderia então colocar a bandeira lá estendida. Só que aí o cara que vê a bandeira do Brasil estendida, na época das eleições, ele estava querendo botar, já teve gente de colocar, não era bandeira, mas botava uma toalha vermelha, fazendo uma alusão à parte contrária, e o síndico me ligava, Cris, olha só, o cara não estendeu a bandeira vermelha na fachada, não, mas ele botou uma toalha no varal, que ele é daquele de varal de teto, e que tá aparecendo na fachada. O que eu faço? Então, assim, tem várias coisas, assim, e muitas vezes, esse advogado, ele é importante para ele afastar a responsabilidade do síndico de tomar uma decisão que muitas vezes vai desagradar e sempre vai acontecer, ou a um ou outro. Então, olha a tranquilidade que o síndico tem que falar, olha só, isso é batata, acontece sempre. E eu falo, pode me usar, não tem problema nenhum não. Ó, não posso fazer isso porque o jurídico vetou. Cara, você afastou o poder decisório e aquela coisa aquela picuinha, aquela ruja que possa ter diretamente com o síndico. Uhum. Porque, olha só, cara, eu não posso fazer isso. Já tenho, eu pedi um parecer do jurídico, o jurídico já deu um parecer, todo o conselho leu. Olha como é que você vai me colocar numa situação se eu fizer uma coisa contrária ao jurídico. Quem vai responder sou eu, então eu não posso fazer. Fica mais leve a respaldado. relação. Fica respaldado, mas principalmente fica muito mais leve o trato do dia a dia com o condômino. Porque eu uso muito isso. Eu uso muito isso. É fundamental. Vou discutir tecnicamente? Eu não sei, mas o jurídico me orientou assim. Uhum. Acabou. Não vou fazer, não tem como. Não tem como. Não tem como. Tira um peso das costas, né? Não, eu já escutei, não com jurídico, mas com a área técnica. Eu já escutei que tem uma infiltração, mas o engenheiro falou que tem que quebrar, tem que botar a manta asfáltica, fazer isso. Mas isso vai me atrapalhar, porque vai fazer barulho na cobertura, tudo isso. Uhum. Troca o engenheiro. Eu falei, não, pô, se eu tenho ele, como é que eu vou trocar ele? Ele que me... Troca o engenheiro que faz de outra maneira. Entendi. O morador quer. Agora, isso que o Antônio está falando sobre a questão do engenheiro é uma coisa interessante, porque também é um profissional muito relevante, principalmente para condomínios grandes, que toda hora precisa ter obra de fachada. Esse engenheiro, ele é a figura-chave para achar, por exemplo, eventuais descumprimentos contratuais da empresa de engenharia. E muitas vezes acontece, porque, cara, você acha que não, mas você imagina um prédio de 9 blocos, né, de 10 andares cada um, ou seja, a gente está falando, sei lá, de um prédio de 900 unidades, mais ou menos, e que está lá no contrato que o cara tem, por exemplo, tem que botar só tinta Sherwin-Williams ou Souvenir, que o cara entende, o engenheiro que é o melhor de todas. Aí vai um cara marotamente lá, mete uma coral, e aí você, isso aqui é descumprimento do contrato, a gente não contratou isso. Ou então, eu contratei e tinha que descer com andaime. Aí chega o cara e você começa a ver o cara de cadeirinha. Uhum. Então, assim, e o engenheiro estando no dia a dia, prestando esse serviço também, né, que é um serviço consultivo também, mas também fiscalizador de obras, principalmente de mega condomínios que tem muita obra, ele é importante para também você dividir responsabilidade. Uhum. E isso aconteceu uma vez num condomínio em que, assim, tava tendo uma obra de fachada, e aí atrasou pra caramba a obra, e na época eu tinha revisto esse contrato e falado, cara, coloca uma cláusula para travar pagamento em caso de atraso de mais de 15 dias. E aí esse engenheiro, ele começava a fazer relatórios de percentual de execução barra do que foi pago. E aí falou, travou. E aí começou, cara, a inconsistência é isso. E aí eu chego pro síndico e falo, cara, eu não tenho
a menor noção de engenharia. A não ser que o prédio fica preso por espeto. Mais nada. Então, assim, ó, você confia no cara? Confio, porque olha só, o laudo dele vai embasar a ação que a gente vai entrar para rescindir o negócio, entendeu? Com a empresa, entendeu? Então, assim, se aconteceu qualquer coisa, é o engenheiro. E aí ele, não, olha só, a gente sentou, o engenheiro foi lá, fez tudo bonitinho, fez todos os critérios que ele adotou para falar o seguinte, ó, isso aqui está em desconformidade com o edital e com as normas e com todos os preceitos que eu adotei no edital de chamamento das empresas. Então isso aqui está errado, isso aqui está incongruente, a tinta foi errada, aqui estava instituído que era andaime, o cara veio com cadeirinha, isso é pior, porque existe uma irregularidade, até mesmo quando você faz... E aí eu nem sabia disso, que fica desnivelado, desregulado, assim, esteticamente a fachada, quando você faz com cadeirinha, a força é diferente. O cara vai pintar diferente. Entendeu? Caramba. Então, assim, são aspectos técnicos que você precisa de uma pessoa técnica para isso, entendeu? Uhum. Então, e aí eu tô vendo, não tô nem vendendo peixe aqui de engenheiro, né? Eu nem conheço muitos engenheiros, mas eu quero aqui deixar claro, e aí é importante isso, é a importância que tem da consultoria técnica, seja ela qual for, seja ela contábil, seja ela financeira, seja ela jurídica, seja ela de engenharia, ou seja, muitas vezes também do próprio síndico profissional em si, porque ele é que é a pessoa adequada e estudada e tudo mais para entender esses meandros e propor as melhores soluções para o condomínio. Quando você fala em responsabilidade do síndico, em Código Civil, em Código Penal e todas essas questões, de repente quem está assistindo a gente que não é do direito, fala assim, caramba, Código Civil, Código Penal, como é isso? Então eu queria que a gente trouxesse aqui uma realidade, por exemplo, no caso de uma contratação de um seguro, tá? O síndico foi lá, entrou em contato com a Ellen, contratou o seguro, e a Ellen orientou, e ele quis fazer o seguro do jeito dele. Teve um problema no condomínio, teve um incêndio no condomínio, e lá não tinha lá, por exemplo, a cobertura das unidades, somente da área comum, parte estrutural, né? Aí o condômino que teve o seu apartamento, a sua unidade atingida, ele pode acionar o condomínio e o síndico, ou só o síndico? Como é que funciona isso? Só para a gente trazer para a realidade, né? Legal, essa pergunta, assim, existem várias variáveis, tá? O primeiro ponto é partir do pressuposto seguinte, o que foi o foco do incêndio? Foi uma coisa do condomínio? Foi uma coisa do condomínio. Quadro do condomínio, sim, é quadro do condomínio. E aí, assim, por que eu falo vários aspectos? Tinha manutenção ou não tinha? Né? Foi originado da unidade. Quem foi o responsável? Porque era uma vela acesa ou porque era uma bateria de celular que deixou lá e o cara viajou e esqueceu a bateria lá plugada, incendiou? Então tudo vai depender, é casuístico a coisa, né? Mas assim, se eu fosse um síndico profissional, um síndico morador, enfim, que seja, eu faria questão de colocar esse custo da contratação de um seguro não só para as partes comuns, mas também para as unidades. E a gente, muitas vezes, a gente acha que é uma coisa absurda e que é uma... sei lá, vou dar um exemplo, 10 vezes mais o volume do contrato, não é. E aí eu acho que a nossa querida Ellen aqui vai poder explicar melhor sobre isso, mas muitas vezes é um custo muito pequeno. Então, assim, e o síndico precisa também, por uma questão política, mostrar isso pro condomínio, né? Porque ele também vai responder. Porque ele também vai responder. Entendeu? Então, assim, e muitas vezes, né, e aí precisa do conselho, muitas vezes, chancelar isso, né, para que depois não reprove, né, porque também acontece isso, porque nem sempre o síndico que é eleito, muitas vezes ele tem oposição no conselho, então o cara vai fazer um monte de coisa para querer sacanear de uma certa forma o síndico. Então, olha como é que pode, o que pode acontecer diante disso. Você pode chegar, às vezes o síndico, vou me cercar, contratei aqui, e chegou lá e o conselho falou, cara, mas você contratou isso aqui, mas estava mais no orçamento. E aí, onde foi a falha? Foi na previsão orçamentária ou foi porque você não conseguiu visualizar e fazer a construção de que era necessário isso? Mas isso aqui é um conselho que está comigo, então beleza. Então, podemos levar para o conselho ratifica. Mas, não, eu tenho oposição. Cara, a primeira coisa que eu ia fazer era mexer na previsão orçamentária e falar, cara, eu vou instituir aqui, fazer um provisionamento para que dentro do orçamento caiba um seguro completo. Isso para mim é o que eu faria. Mas assim, aí voltando à questão da responsabilidade, né? Então, assim, são várias variantes e é por isso, mais ainda, é importante você ter um aconselhamento jurídico, porque tudo em relação a isso, você talvez, né? A resposta vai ser sempre talvez. E aí vai partir do pressuposto de quem é a responsabilidade.
da onde que gerou e qual foi o nexo causal, né? E qual foi o fato gerador e qual foi o nexo causal que depois, por efeito dominó, causou isso tudo. Ah, se isso aqui foi, de repente, uma falha, porque o síndico não fazia uma manutenção periódica... Omissão, síndico responde, condomínio responde. Entendeu? Muitas vezes, não, porque na verdade aconteceu um incidente, foi um caso fortuito lá, mas sempre havia a manutenção periódica. Cara, e o síndico e o condomínio, pelo menos o síndico não responde. Não teve omissão, condomínio, não teve negligência. Depois, a gente pode até depois discutir condomínio, a respeito do condomínio, mas o síndico não responde. E é fundamental você ter a documentação para provar que você fez isso. Você não pode fazer com uma empresa que não te deu uma nota porque é mais barato. Porque você não comprova que você fez com a empresa especializada fazendo aquilo. Quer ver, assim, tem várias situações assim que ele está falando, uma responsabilidade. Vazamento de piscina, que é normal. Tá? Às vezes a piscina começa a infiltrar, molha um carro na garagem, aquela água com cloro, com resíduo do cimento, cai num postezinho da vida, uma dor de cabeça. Mas por falta de manutenção. Por quê? Você teria que fazer o rejunte de uma piscina a cada 2 anos. Quem é que faz? Ninguém faz. E aí não adianta. Deveria, né? Entendeu? Ou você faz com a sua manutenção própria, ou você tem a nota do material que você comprou. Ou contrata uma empresa especializada. E tem uma coisa interessante dentro desse caso que ele contou, que é relevante, acontece demais que ele está falando, é o seguinte, existe uma cláusula que eu digo que é famigerada, mas assim, é comum ter na convenção de condomínio, é falar que o condomínio não se responsabiliza por danos dentro da área comum. Então, muitas vezes, tem condomínios que se valem dessa cláusula e falam o seguinte, eu não vou indenizar o porte. Mas, cara, e aí? Vamos pesquisar aqui. O vazamento foi por um caso fortuito, digamos assim, ou é por falta de manutenção? Cara, aí o condomínio responde. Aí precisa... olha a questão que você precisa ter tudo documentado, de que está tudo certinho, toda a avaliação e a manutenção, a inspeção é importante. Então, assim... O que eu ia falar, isso tem muita conexão do que eu ia falar agora relacionada a isso. Eu não sei se... Muitos síndicos, eu pego muitos apólices de condomínio que tem guarda de veículo, e não tem a cobertura, porque eu vejo muita falta de informação em que as pessoas, o próprio síndico acha que entra dentro de uma cobertura e não entra dentro dessa cobertura, ele entra em outra, que não está contratada. Vou dar um exemplo, que é RC guarda de veículos, né? Então, por exemplo, se vamos dizer que caiu um reboco em cima do carro, aí geralmente as pessoas acham assim, está dentro de responsabilidade civil do condomínio, mas não está, porque todo e qualquer dano a veículo dentro do condomínio está dentro da cobertura de RC, guarda de veículo. Qualquer carro. Então, assim, e aí tem a guarda do carro lá, tem a garagem e não tem essa cobertura na pólice. Então, qualquer dano, seja queda de reboco ou roubaram um carro, qualquer coisa nesse sentido, tem que estar dentro dessa cobertura e muitos condomínios não têm. E eu vejo muito essa falta de informação. Por quê? Não entenderam porque foi falta de informação na hora da contratação, ou porque acha que não tem necessidade, que vamos retirar essa cobertura. Então, assim, é importante ter essa parte consultiva também na hora do seguro, de verificar qual é o real risco, o que eu posso minimizar de risco dentro do condomínio aqui, e o corretor também fazer essa informação, entendeu? Porque você acha que... A informação é fundamental. Você vê, às vezes, um condomínio... Não precisa ser um condomínio de luxo, mas um condomínio de classe média. Hoje em dia, nenhum veículo aí tá menos de o quê? Um carro não tá mais de 100 mil? 100 mil é o carrinho mais barato. Entende? E aí você não tem essa cobertura aí contratada para dar esse respaldo. Porque se o condomínio tiver que pagar, imagina, um sinistro de vários carros. Quer ver? Teve um condomínio há pouco tempo, com essa chuva, encheu a garagem. Mas por que encheu a garagem? Porque a bomba de água pluviais não estava com manutenção funcionando. O seguro não cobriu. Essa é a clássica de mega empreendimento. Clássica, já vi vários. Entendeu? O seguro não cobriu. Mas a bomba queimou na hora. Não existe isso. E toda bomba você tem que ter 2. Justamente para você ter uma reserva na hora da emergência. Quem tem 2 tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Tem nada. Nada. O perito ele já vai no local, ele já vai tentando pegar qual é o furo
que ele vai Ele já achar... tem uma listazinha assim, isso aqui não tem, isso aqui não tem, e pô, tem. Ele fica triste quando ele vai achando que tem. Exatamente. Exatamente. Eu tô com também um caso que é interessante, que eu ainda ainda tá ainda para desenrolar, de um condomínio, né? Que uma moradora, aí eu quero a opinião de vocês, porque eu ainda não tive um feedback, né, do próprio condomínio, enfim, eu não sou advogada, não sou síndica, eu tô aqui da parte do seguro. Um condomínio, ele não tem aquele abastecimento faz aquela recarga de veículo elétrico. Perfeito. E Ele não tem ou tem? não tem. Não tem. E a moradora, ela simplesmente comprou o carro sem saber como que ela ia fazer isso. E aí ela supôs que ela poderia, mesmo pagando aquela obra, ela custeando, que poderia fazer. E não, pelo que eu entendi lá, não é bem assim. Porque precisa de um aval. Depois eu fiquei sabendo que precisa de um aval de um engenheiro, porque para ver se a tensão vai suportar, né? Então envolvia várias coisas e, na verdade, eles entraram em contato comigo para saber se tinha alguma vedação relacionada ao seguro. E aí, eu não sei se vocês já tiveram um caso desse parecido, tipo... Tem. Tenho dois casos. Eu tenho um caso que o condomínio tem o carregador pelo condomínio. Então ele botou lá o carregador, tranquilo, seguro. E tem o caso que o morador comprou um carro elétrico, condomínio pequeno, ele puxou do relógio dele... O quê? Uma tomada para a vaga dele. Tá? Então, por exemplo... Caraca. Não, mas fez tudo legal. O engenheiro, tudo legalzinho. Mas é uma briga, porque quem não tem o outro lado acha que não pode. Mas ele fez. O único erro que teve, ele fez sem aprovar. Na Assembleia. Na Assembleia isso. Em condomínio pequeno é mais fácil. Isso é o único erro. Por quê? O relógio fica próximo da vaga. Num condomínio grande você não consegue fazer isso. Mas num condomínio pequeno, você consegue. Ó, você tem que ter um engenheiro, uma instalação correta. Você tem que ter a aprovação da... Eu estou com um condomínio... RT, tem que ter muito. Tem que ter tudo. Eu estou com um condomínio agora que o morador está pensando em comprar um carro elétrico. Aí ele já falou, pô, Antônio, na próxima Assembleia, coloca essa possibilidade. É um condomínio pequeno. Então, aí você já leva na próxima Assembleia o dia que quem comprar, que é o futuro. É o futuro. Você não tem como não fazer. Entendeu? É uma coisa assim... E hoje, assim, você vai ver, por exemplo, e é fácil de carregar, e as pessoas têm um medo muito grande, porque todo mundo vê, tu só vê incidente. Ninguém divulga que o carro funcionou, que não teve problema, tu divulga o problema. É só quando dá ruim. Só divulga o problema. Entendeu? Então você tem muita gente que é contra. Que é contra porque é contra. Porque eu li que na Suíça explodiu o carro e nada apaga. Realmente, a bateria de um carro elétrico, hoje, não tem o que apaga. Tá? Mas e aí? Não é o futuro? Você não vai usar? Celular não tem quem apague a bateria. Entendeu? Então, assim, é difícil isso. Por exemplo, eu comprei um carro elétrico, eu tenho um carro elétrico. Tá? Eu carrego no shopping, no mercado. Você tem carregador na cidade, que ninguém conhece. Eu não preciso ter dentro do meu condomínio. É uma comodidade? É. Mas imagina, eu como síndico vou compro um carro elétrico e boto um carregador. Eu apanho. Tu botou pra você. Tu apanha. Mas tem que ter a aprovação da Assembleia. Tem que ter aprovação da Assembleia. Não é simplesmente pegar, não. Tem que seguir um rito ali. Quer ver um negócio? Vamos sair do carro elétrico, essa motinha elétrica. Que é o desespero hoje de qualquer síndico. Quem guarda aquela motinha elétrica? Aquilo é um veículo. Ninguém tem vaga para aquilo. Aí fica arrumando jeitinho. Aí depois desse incêndio, a preocupação eu levei para a Assembleia para a gente fazer uma estação e que cada um pagasse um valor só para carregar, para evitar do cara ter que levar para casa. A Assembleia não aprovou. Direito. Não, cada um carrega o seu. Você ficou com risco de ter um incêndio, o cara tem que ter mais cuidado, mas você ficou com risco. Pô, se você bota num lugar aberto, o teu risco diminui muito. Mas não foi aprovado, não foi feito. Mas isso aí é até uma coisa boa pra você, porque você levou a solução. Sim, você tem... Só não aprovou, mas aí se acontece alguma coisa, você fala, mas eu levei a solução. Acabou, meu problema tá feito. E vocês não quiseram.
Mas a grande questão envolvendo a Assembleia é justamente dividir a responsabilidade, né? Assim, é por isso que assim, eu costumo orientar os síndicos, todos eles, assim, qualquer decisão que você tenha que fazer relevante, que impacte ou no dia a dia, ou na parte financeira, ou seja, e pôr em risco, né, a alguém, você precisa levar para uma Assembleia para se acontecer alguma coisa e falar, cara, ó, vocês aprovaram, não fui eu. Se vocês tivessem negado, eu não teria contratado, eu não teria feito tal coisa, mas vocês aprovaram. Agora, até pegando esse gancho, falando sobre isso, a gente falou no outro episódio, a Ellen falou sobre o caso da tubulação que estourou, né? Vamos criar um cenário, a gente falando ainda sobre a responsabilidade do síndico, vamos criar um cenário no seguinte sentido. O síndico não contratou a cobertura para tubulação. Né? Ele não contratou, ele não quis contratar, achou que estava muito caro, R$20 era muito dinheiro, e ele foi lá e falou, não quero, não vou contratar, e teve problema de tubulação. Depois ele pode responder pessoalmente, em razão dele ter contratado o seguro, mas ele ter sido negligente em contratar essa cláusula, essa cobertura? Olha, assim, tudo vai passar pelo pressuposto se há um seguro obrigatório ou não. O que o síndico hoje responde né, pessoalmente, enfim, é quando ele não tem a contratação de um seguro obrigatório instituído lá do responsabilidade civil, danos, etc. Enfim, sinistralidade todas lá. Mas o a mais, eu entendo que ele não seria responsável pessoal sobre isso. Mas, assim, é sempre importante, volto a falar, que antes do síndico se expor a esse tipo de situação, é importante que ele leve para a Assembleia, ou pelo menos assim, não, pelo menos para o Conselho. Eu acho que o Conselho é capaz de poder chancelar isso sem nenhum problema, ainda mais por não ser um custo muito grande. E aí você tem que entender também outra coisa, é que existe praticamente em todas as convenções uma previsão em que o síndico pode ter de gastos, já ter um limite para a contratação de determinados serviços, né, ou produtos e tal, sem precisar levar para uma Assembleia ou sem levar para o Conselho. Ah, é? Existe. Só que aí a gente precisa entender aí se esse custo aloca em relação a isso, ou se ele pode complementar, tendo como premissa, entendeu? Essa limitação dele, ou não limitação, mas principalmente a chancela da convenção para ele ter esse gasto. Entendeu? Mas se tinha, ele retirou. Mas se tinha o seguro, A cobertura, ele retirou. Tinha no anterior. E ele na retirou. renovação Então ele retirou. Na renovação ele tirou. Aí ele fica fragilizado, não Sim, fica? Fica mais fragilizado. É porque eu falo sobre isso, né? Eu geralmente eu sempre indico aumentar a cobertura, nunca retirar, a não ser que haja anuência do cliente, né? Sim. Porque acho que tanto da minha parte como da parte do próprio cliente é uma situação que a gente fica fragilizada. Tudo aumenta, né? Então, Mas que fique claro, né? Assim, ainda, eu como um síndico, e aí eu acho que o Antônio pode falar melhor do que eu, se eu tivesse essa questão de suprimir alguma cobertura, eu levaria para a Assembleia decidir esse tipo de coisa, porque aí você se resguarda de direito. Também. E assim, você me oferece, eu penso assim, tá? Não é legislação, mas eu penso assim, você me oferece um seguro de tubulação. Eu não quero porque eu não quero. Eu acho que eu sou responsável. Porque eu recusei uma garantia que o prédio deveria ter. Entendeu? Então, assim, para você recusar, você tem que ter o apoio. Principalmente do Conselho. Do Conselho e da Assembleia. Eu tenho uma situação que eu combino sempre com o Conselho. O que é unânime entre a gente pode decidir. Dentro de um limite, né? Sim. O que um discordou, a gente leva para a Assembleia decidir. A Assembleia todo mundo não gosta de Assembleia. Mas a Assembleia é o ponto melhor que tem. Eu tenho um condomínio hoje que me discute espaço alugado. Hoje qual é a moda? Mercadinho, salão de beleza, todo mundo tem. Eu tenho um morador que é contra. É contra. Ele não paga nada. Pô, eu tenho um bar num condomínio que não paga nada. O condomínio dá todo equipamento, o cara só paga água e luz para explorar o bar. O que é aquilo? É conforto. Eu tô tendo conforto no meu condomínio. Então eu não quero cobrar, não quero ter ganho com aquilo. Ali não é feito para lucro, é feito para me te dar conforto e serviço. Mas tem morador que é contra. Quando eu montei o mercadinho num condomínio na sala de sinuca. É uma sala grande, bem espaçosa. Então botou a geladeira, botou a gonga, beleza. O morador, mas esse espaço não é de mercado. É espaço de sala de jogos. Mas eu botei uma fechadura eletrônica, só entra quem é cadastrado, só entra.
Aí ele reclamou, então tá. Eu já tinha colocado que eu achei que seria uma coisa... Um benefício. Um benefício. Mas, na primeira assembleia que teve, eu levei para a assembleia. Quer que tire, o contrato é fácil, é só tirar. Não, pô, aquilo ficou bom, porque ninguém conhece e se assusta. Uhum. Tudo que você coloca novo, você tem logo um não. E são esses mercados que você não precisa ter ninguém, que Isso. você vai lá É o e... mini mercado. Mini mercado, né? No Cidade de Jardim tem um, se eu não me engano. Tem alguns... A maioria dos grandes condomínios Agora hoje estão tem, fazendo né? esse tipo de coisa. Que legal. Todo mundo tem serviço. Você quer serviço. O morador é contra, mas você quer serviço. Alguns são contra, Sim. mas todo mundo quer serviço. Eu Tu não quer ter adoraria. tu tem um pão chegando na tua casa, tu desce pra bater o pão. Adoraria. Às Tu vezes vai na padaria. você tá em pô. casa com teus amigos, tá lá, pô, tomando uma cerveja, daqui a pouco acabou. Cara, facilidade, desce Vai e ali faz e pega. aquilo, entendeu? Adoraria. Entendeu? E muitas das vezes é um preço mais ou menos compatível com o Zé Delivery, por exemplo. Entendeu? Então, assim, você tá na E a comodidade. segurança, pô. Você tá dentro de casa. Às vezes não tem, falta Tem um alguma chocolate. coisa, né? Um negócio fundamental, chocolate. Fundamental, com certeza. Fundamental, chocolate. Depois Chocolate do à noite. almoço. Chocolate à noite, porra, é fundamental. Tá vendo um filme, pô, eu queria um chocolate. Tu desce, pega, tem um chocolate. Pô, qualquer coisa, uma pipoquinha, né? Tu tem uma- tudo, né? entendeu? Uhum. Então, essas coisas, tudo que é novo, o não vem primeiro. Aham. É. Ninguém quer experimentar. Pô, não deu certo, vamos tirar? Legal. Uhum. Agora, não, eu não quero porque é contra. Eu não quero. Lá no condomínio eles estavam reclamando, no período de férias, teve algumas sessões para criança, bebê, de música, né? Então tinha um músico que ia, aí pagava o músico, né? Para ele fazer lá, tipo uma terapia para as crianças, né? E até Musicalização. uma musicalização. Mas só pra bebês. Só para bebês e tal, crianças de até 2, 3 anos. Cara, um negócio fantástico, assim, super maneiro e tal, e com os condôminos reclamando. Não, porque é exatamente isso que você falou. Olha como é que a mente das pessoas, às vezes, ela é pequena, né? Ah, mas ele tá usando espaço para não pagar, e não paga nada por isso, e ainda está oferindo lucro. É. Cara, mas é uma coisa que é pro benefício dos condôminos. Exatamente. As pessoas não entendem que As o pessoas não condomínio... entendem. Quem mora em condomínio quer viver ali. Aham. Não quer circular. Quer viver ali. É que nem aquele cara que vive em clube. Uhum. Ele quer viver no clube. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta de viver em clube. Uhum. Você quer? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um condomínio grande, Uhum. que eu tenho uma academia com professor de 7 às 10 da noite. Tenho aula de hidro, aula disso, aula daquilo. Blá, blá, blá. Eu gasto X por mês. Eu tenho outro condomínio que é contra porque eu vou pagar e eu não uso academia. Eu, pelo meu perfil, você vê que eu não uso, mas eu pago. O cara é contra, porque ele não vai à academia, ele é contra. Aí o cara vai e coloca, cada um contrata o seu personal. A academia fica cheia, fica uma bagunça, os aparelhos não são cuidados, você acaba gastando muito mais na manutenção da academia do que pagar aquele professor. Sim. E é contra porque eu sou contra. Eu não uso academia, eu sou contra. Mas talvez alguém do núcleo familiar dele use. Exatamente. Né? Mas Ele não usa, adianta. mas alguém do núcleo familiar dia dele vai usar. use. Vocês estão falando essa coisa de serviço, né? Musicoterapia, você está falando pô, dessa questão do personal trainer. Cara, a clássica de condomínio é professor de escolinha de futebol. Eu não sei se vocês conhecem Não essa, tenho. mas assim, a clássica é o cara que chega lá, meia dúzia de crianças da família que vai lá e paga o cara, e o cara simplesmente ele ocupa a área comum do condomínio que outras pessoas queriam tá lá, e o cara tá explorando comercialmente aquilo. E aí como é que você resolve uma coisa dessa? Aí começa, não, porque pô, o cara tá ganhando dinheiro com isso, o cara tá ocupando a área, isso aqui é legal. E aí chega pra mim, e aí, Crisóstomo, o que você acha? Eu falo, cara, pra mim a solução de vocês é o condomínio contrata o cara diretamente e disponibiliza o profissional pra quem quiser fazer a aula. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Qualquer coisa fora disso é totalmente fácil de impugnar isso na justiça, entendeu? Sim. Então, assim, vários desses condomínios que eu vi que aconteceu esse tipo de coisa, principalmente grandes condomínios que tinham vários prestadores de serviço, o professor de judô, o professor não sei o quê, cara, só paga, aí paga lá o condômino. Quem aí, quer usar? Aí, de repente, vinham as mulheres que, trabalhavam de dia, mas queriam fazer um pilates e era no espaço da onde tá dando no judô. E aí o cara tá cobrando a aula e tá ocupando o espaço do único momento em que a pessoa tem de fazer o pilates.
E aí, como é que você resolve isso? É o condomínio contratando e repassando o serviço e disponibilizando ele para todos. Mas, pô, tem muitos escritórios que não sabem esse tipo de coisa e não orientam isso ao condomínio. Uma loucura isso, né? Você imagina. O Porque cara quer jogar bola e não, tá tendo aula. Tá tendo aula. O outro quer fazer aula de pilates, não pode, porque agora já tá aqui. Então, realmente. Agora, pegando esse gancho de processos aí que você falou, né? Que é impugnável e cabe processo e tudo mais. Quais são os o caso mais comum que as pessoas acionam o síndico, né, na justiça? Quais são os casos mais comuns que você já viu, que passaram por você, você teve que fazer ali uma defesa, representar? Na pessoalidade do síndico. Assim, na pessoalidade do síndico. Uma coisa que tem que ficar claro, né, assim, eu advogo para condomínios, não para síndico, né? Tá. Então, assim, eventualmente aconteceu uma coisa com o tá síndico. ferrado, hein? Eu permaneço alheio porque eu preciso atender o melhor interesse do condomínio. Do condomínio, entendeu? claro. Então, assim, claro. mas às vezes em que eu vi síndico responder por alguma coisa é quando ou acontece uma sinistralidade por uma omissão, ou quando há um gasto excessivo, um desvio, que há umas contas reprovadas, né? Não só apenas no conselho recomendando, mas também numa assembleia sendo votada, e aí o síndico realmente... Prestação de contas, né? Isso é o condomínio que ingressa, inclusive, né? É o condomínio que, exatamente. Pede uma prestação de contas. E criminalmente, tem alguma coisa que você já tenha visto, que o condomínio tenha acionado? Em relação por exemplo, apropriação indébita, alguma coisa nesse sentido. Apropriação indébita. Já vi também acontecer. Já vi. Mas normalmente são coisas assim que outra coisa que não por vai exemplo, muito longe, outra né? coisa, então, assim, aí também, síndico pode responder, cara, retenção de imposto de renda, de verba previdenciária e FGTS de funcionário. E aí o cara vai, não paga e também não recolhe. Então eu já vi também muitas aí vezes, ele responde na justiça do trabalho, né? Não. Caramba! Não, responde na justiça do trabalho, responde na tributária e em processo criminal federal. Caramba. Porque é tributo, né? Imposto é federal. É como se estivesse sonegando. Tá sonegando, mas né? é isso. Caramba, isso aí pra mim é novo. Eu não sabia. Você sabia dessa? Não. A legislação, ela amarra muito. O síndico tem muita responsabilidade. Na legislação, ele é responsável por tudo. Por tudo. O pior é isso. O cara que esquece, às vezes, de renovar um seguro, né? O quê? Caramba, meu Deus. Você acabou a vida da pessoa, né, Cris? Não tem o que fazer, né? Sim. Teve um síndico... E responde com o patrimônio, né? Responde com o próprio patrimônio. Exatamente. Teve um síndico que ligou... Por isso que é bom fazer holding. Síndicos... Excelente. Realmente. Teve um síndico recentemente que me ligou indignado, falando assim, que na verdade a corretora fazia o seguro do condomínio dele predial. Na verdade, era um outro síndico. E aí, no meio do caminho, entrou, outro foi eleito. E aí ele ligou pra falar comigo. E aí ele meio que questionou. A gente avisou sobre a renovação do seguro de vida obrigatório dos funcionários. Aí ele começou a questionar, mas por quê? Eu conheço vários síndicos que não fazem esse seguro. E eu falei, não, mas isso é obrigatório na convenção coletiva. Não, mas ninguém paga isso. Eu falei, não, paga sim. E aí eu fiquei pensando, gente, a pessoa foi eleita e ela tá questionando, e era uma coisa barata, e era assim, benefício do funcionário que tinha direito e tudo mais. Isso acontece muito. E questionamento do morador, por que a gente faz o seguro? Sério? Sério. Olha, É absurdo, né? há uns 10 anos atrás, né, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Aconteceu, por exemplo, uma administradora que trabalhava comigo, ela fazia o seguro de vida. Só que ela fazia aquele contrato onde cabe todos os condomínios dentro do seguro dela. Tá? Quando eu tirei a administradora, eu fui fazer o seguro. No intervalo de tempo, houve um falecimento, tá? E não tinha como cobrir. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu fiz essa administradora pagar, porque ela não comunicou ao síndico que o seguro era guarda-chuva. Entendeu? Para ela não, como não era um valor alto, né, que seguro de empregado é pequeno. É pequeno, Não dava nem 40 mil, ela pagou. Sim. Mas assim, por quê? Ela fazia o seguro guarda-chuva e não te avisava. Tu tem o seguro do teu empregado, tá aqui. Só que não passava nenhuma informação. Não passava a informação. Tu dava a pólice do teu empregado, que eu não sei o nome que dá, mas é tipo um certificado. Assim, ele tem o seguro onde ele tem todos os condomínios, todos os empregados de todos os condomínios. Se a administradora tem
400 condomínios, os 400 funcionários daquele condomínio estão dentro de um seguro só. Uhum. Que para ela é vantagem. Ela repassa o valor para você e ela cobra. Só que na hora que você troca isso, e isso quase ninguém sabe. Sim. Na hora que você troca, você perde carência, você perde um monte de coisa. Sim. Anterioridade. E na verdade nem é uma, não deveria ser uma seguradora, deveria ser um risco mesmo que ela própria fazia, e ela dava um certificado próprio e que não era regulamentada pela SUSEP, provavelmente, entendeu? Acontece muito. Não, se você não tiver, é isso que eu tô falando, a assessoria dessas áreas é fundamental. Uhum. O síndico se perde, não tem como. Agora, uma coisa que o Cris falou e que eu achei bastante interessante, vou até repetir, ele falou que é compartilhar responsabilidades, né? Então, eu penso assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista, me corrige se eu estiver errado, né? Situações que são situações sui generis, né? Que são coisas que muitas vezes estão ali fora do radar, né? Que são coisas que a gente não vê no dia a dia. O ideal é... Eu vi também que o Antônio falou bastante sobre isso, né? Para proteger o condomínio, também para proteger o síndico, né? O ideal é convocar uma assembleia. Essa assembleia, o próprio síndico deve convocar, ou um dos condôminos, ou o conselho. Como é que funciona isso? Essa questão de compartilhar a responsabilidade, porque a gente está falando de responsabilidade aqui, do condomínio, a responsabilidade do síndico, né? Problemas que podem respingar ali para ele, né? Que, como a gente já falou, tudo vai reverberar no patrimônio dele, pessoal dele. Sim. Então, como é que é? Então, a regra geral que está instituída no Código Civil é que quem convoca uma assembleia ou é o síndico ou um quarto dos condôminos, de todos os condôminos. Então, assim, mas eu já vi em convenções, por exemplo, dando a prerrogativa de subsíndico, se o síndico não convoca a pedido de alguém para um determinado assunto específico de relevância. Sim. E aí isso cita uma questão de urgência para poder fazer esse tipo de coisa. Mas não é em todos. Eu estou falando que eu já vi... Casos e casos. Casos e casos. Mas a regra seria que quem convoca para a assembleia é o síndico ou, e a regra geral, um quarto dos condôminos. Até, por exemplo, essa questão da energia para ter a tomada lá para carregar o carro. Né? Então, assim, tem que levar ao síndico, que é uma situação completamente fora da rotina, fora do comum. Estou levando ao síndico essa situação, e aí o síndico ele tem a obrigação de levar isso para a Assembleia? A obrigação ele não tem, mas ele pode ter consequências e responder por conta disso. É bom tom, né? É de bom tom, bom senso. É bom senso. Você limitar um assunto na Assembleia não é legal. Nem que você leve para assuntos gerais. Tá? Para pelo menos todo mundo tomar conhecimento e depois, então pede para botar na outra Assembleia. Mas você leva o assunto. Tem assunto realmente desproporcional. O morador quer tudo. Tá? Mas assim, tem assunto que é desproporcional você botar um item na Assembleia. Mas você faz um comentário. Eu ia asseverar isso agora. Assim, é importante, assim, questões relevantes, né? Não dá pra chegar uma coroa lá e, pô, olha só, eu quero aí, de repente, instituir um clube do carteado aqui. Tem algum problema? Cara, isso não é item de assembleia. Quer ver? Eu te conto um caso assim. Você aprovou uma cota extra na assembleia que você fez 3 meses atrás. Aí tu vai fazer outra assembleia por um outro motivo, chega um morador, não, eu quero que volte o assunto da cota extra, que eu quero cancelar a cota extra. Ué? Eu não vou levar pra assembleia. Porque se eu levei pra assembleia e já aprovou, é que é interesse. Ele é contra porque ele é contra. É o direito dele ser contra. Mas eu não tenho que levar esse assunto de novo para a Assembleia. Não me cabe. Então, um bom tom, tá, que nem era necessário, mas por cordialidade eu levo no assunto gerais para explicar de novo por que era cota extra, por que blá blá blá. Aí você leva só para não ter aquele burburinho que você fica, não, que não levou, que fugiu do assunto. Isso acontece em todos os condomínios, não tem jeito. Não adianta. Todo condomínio tem seu problema. Tu quer ver um detalhe assim? Eu tenho um condomínio que funciona muito bem e uma coisa assim que eu acho fantástico. Os moradores querem se reunir para fazer um churrasco. Tá? O condomínio não cobra a churrasqueira. A churrasqueira é free, porque é só morador. Tem um convidado, já tem que pagar. Porque, teoricamente, você já paga aquela manutenção. E é só morador e você integra.
Você cria uma integração entre os moradores. Agora, eu tenho condomínio que isso é impossível de acontecer. Lá no condomínio eu acho que é assim, inclusive. Eu tenho condomínio que é impossível de acontecer. Uhum. Não, tem que ter, não, isso tem que ter manutenção, tem que ter lucro, tem que ter isso, e não é isso. Você perde, tá, o conteúdo que é. Qual é a vida em condomínio? É você viver com os seus vizinhos. Sim. Senão você não moraria, você não teria uma piscina, não teria quadra, não teria sauna. E essa é a vida de condomínio. Né? Hoje em dia, é o que eu falo, 70% nasceu e mora em condomínio. Verdade. Você imagina se não tivesse condomínio, como é que a gente ia sobreviver no Rio de Janeiro? Sim. Não ia ter habitação para todo mundo. Sim. Verdade. Entendeu? Então, não tem jeito. Eu não gosto. Então vai morar no interior, vai ficar sozinha numa casa, é legal. Sim. Tem gente que gosta, eu respeito. Agora, tu vem viver em condomínio para tentar viver isolado? Difícil. Difícil. Agora, a gente falando ainda sobre essas questões de responsabilidade, das coisas que acontecem dentro do condomínio, eu já vi casos, né, bem graves e sérios de condomínio, de síndicos que utilizaram a verba do condomínio, né, para uso próprio. Eu já tive ciência de síndico que começou a pegar os objetos do próprio condomínio e levar para casa dele, né, um arranjo de plantas e tal, né, e a gente está falando aqui, obviamente, coisas, óbvio, cada uma tem ali a sua particularidade, a sua implicação, mas de qualquer forma, o síndico, ele vai responder criminalmente por esses atos, né, Cris? Mas, assim, principalmente desvio de verba, né? Desvio de verba é o que eu acho que é o mais grave, né? Sim, eu queria asseverar isso, né? Porque, assim, dentro do teu exemplo, óbvio que você só deu explicitar um exemplo, por exemplo, do furto do vaso de planta. Isso aí é independente da atribuição do síndico ou não. Quem furtasse qualquer condômino, você responderia criminalmente por um crime de furto, né? Sim. Então, assim, aí vamos entender. Mas o síndico responde sim por desvios de verba, com certeza. E isso acontece... É grave, dá prisão mesmo? Dá, com certeza. Caramba. É muito complicado. Assim, é aquilo, né? Não é que Você já chegou em condomínios Já. e que tava com esse problema? Já. Que o síndico anterior, ele, Já. tava ali metendo a mão nas finanças. Eu tenho um condomínio, Caramba, é eu não muita vou loucura citar isso. nome, saiu no RJTV, a síndica matou o conselheiro a tiro. Que isso? Ela contratou uma pessoa para matar o conselheiro a tiro. Porque presa. descobriu? Porque ele estava pesquisando, estava correndo atrás. É muito sério. Investigando, né? É muito sério, entendeu? Você, por exemplo, hoje, eu mexo anualmente, tá? Em torno de 15 a 20 milhões. Caramba. Olha a responsabilidade que você tem. Muita responsabilidade. E você tem que ter em mente que o dinheiro não é teu. Então você não pode fazer o que você quer. Sim. Entendeu? E isso é um controle muito rígido. E não adianta, assim, tem síndico que se ilude, tá? Que é aí que começa o problema. O morador começa a pedir um tal serviço, você não tem dinheiro, aí você contrata o José da esquina, que te dá um recibo no guardanapo da padaria. Aí você pega aquilo e joga lá. Enquanto os moradores estão te apoiando, aquilo vale. O dia que um achar que aquilo é irregular, tu tá ferrado. Aquele dinheiro é como se fosse desvio para você. Não importa o que você fez. Aliás, assim, você Caramba, tocou no isso assunto. aí. Ele tocou Então, no assunto interessante. isso é sabe por quê? fundamental, cara. Porque a aprovação de contas quase nunca é técnica, é política. Então, eu já vi contas recomendadas de reprovada que a Assembleia aprovou e já viu o contrário. Tudo certinho? Tudo certinho e reprovam por questão política. Isso Uau. acontece muito. Não é só condomínio, não. O clube de futebol, associações, acontece demais. Dependendo de quem está na situação no momento. É muito difícil. E assim, você sabe que na legislação você não pode reprovar a conta porque você quer reprovar a conta. Você tem que ter um motivo claro. Mas a Assembleia, quando é contra a política, ela reprova por reprovar. Aí você que foi síndico, que fez tudo aquilo, quanto mais o morador, que o que está recebendo tem uma responsabilidade diferente. Mas assim, o morador ele vai ter que gastar dinheiro para provar que ele fez tudo correto. Que está correto porque foi político. Uau. Porque ele não atendeu um grupo. Que normalmente é isso.
Você vê, né? Onde tem pessoas, tem problemas, né? Sim. Isso parece que é uma regra da vida na atualidade. Na atualidade. Agora, o Cris, você falou uma outra coisa que eu também achei bastante interessante, é que você preside as assembleias. Você faz questão de, quando você assessora o condomínio, de presidir. Mas por que essa preciosidade de você... Não, eu quero porque eu vou conduzir melhor, é o quê? Explica pra gente. Deixa eu colocar só um negócio antes. Primeiro, que é importante para o síndico, é a isenção. Além de ter algumas convenções que não permitem também, né? Que o síndico seja o presidente. A isenção é fundamental na presidência de uma assembleia. Sim. Que você pega um presidente já com um fim para aquela assembleia. E uma neutralidade ali, né? O advogado ele é do condomínio. Então ele não está ali nem a favor do síndico, nem a favor do morador. Ele é neutro. Agora, quando você pega um morador, oposição ao síndico para ser presidente da assembleia, a assembleia é uma tristeza. Carnaval. Eu tinha um vídeo antigamente que as pessoas tacando cadeira uma na outra. Tem vídeo não, isso é real. Isso é real, não é meme não. Não, é real. Quem dera que a oposição que assume a presidência de uma assembleia só atrapalhasse o ato. Via de regra, presidente é aquele que vai analisar depois a ata de reunião. E aí, dependendo de quem está secretariando, de quem é o presidente, o cara coloca o que ele quiser. Entendeu? Então, assim, primeiro ponto, olha a importância de, primeiro, ter um advogado para revisar o texto. E o segundo ponto, a gravação. Então, você tem uma estrutura de toda uma questão de vídeo, de som, de imagem, para você poder e gravar, para você eventualmente chegar e falar o seguinte, cara, não foi isso aqui que foi falado, não foi isso aqui, que você colocou isso aqui da tua cabeça. Então, assim, acontece muito. Eu já vi várias vezes. Caramba. Colocam palavras na sua boca. O cara tem uma vontade de falar uma coisa, ele não fala, porque tem muita gente, ele não quer se expor, mas quer registrar na ata que ele falou. Entendeu? E isso acontece direto. Isso aí. Não, o presidente é amigo dele, quem assina a ata é o presidente, ele vai lá junto com o presidente, eu quero que inclua isso, que eu falei isso. Tu tem que ter a gravação para poder mostrar. E normalmente quem faz o secretário do negócio lá normalmente a administradora que não vai querer se expor com ninguém do condomínio. Então se o cara manda fazer, via de regra eu vejo, a administradora troca. Caramba, que loucura isso. E assim, e também tem outra coisa, né? A importância dessa questão de eu assumir a presidência dos lugares onde eu advogo é porque quando eu não era presidente, o que acontecia muitas vezes? Eram pessoas que não tinham experiência numa condução de um trabalho e às vezes, assim, cara, era um barata voa do caramba, né? Então, tipo, alguém caçava a palavra, daqui a pouco chegava ficava falando 20, 30 minutos. Eu já saí de assembleia de 3 horas da manhã de condomínio que eu advogo. E aí eu falei, cara, eu não faço mais isso. Eu vou assumir a presidência. Você saiu 3 horas da manhã que você não era o presidente. Porque eu não era o presidente, exatamente. Tá. E aí, quando você foi ver, cara, não tem método, entendeu? Não tem um roteiro de como seguir, não tem a inteligência de entender, cara, eu não vou deixar 30 minutos alguém falando e, de repente, acusando alguém, chegar um outro e falar 2 minutinhos, entendeu? Então, assim, você tem que conseguir entender isso e, ao mesmo tempo, e sendo advogado na presidência, muitas vezes você, já sabendo a lei, já sabendo a convenção, você consegue já mapear eventualmente alguma irregularidade e você conserta na hora, entendeu? Eventualmente, que pode acontecer. Então é bem bacana, assim, e flui muito melhor. Então, assim, todos os condomínios hoje que eu advogo faz a questão de que eu faça a presidência. Salvo um outro que às vezes aparece, não, quem quer fazer a presidência sou eu. E aí acontece, mas normalmente é o que ele fala. É alguém de oposição querendo tumultuar um pouco a coisa. Ou, eventualmente, é um cara que vem, fala pra caramba, então, pra bater no síndico, pra depois fazer campanha pra uma próxima GO ele vai se candidatar. Acontece demais, entendeu? Então, isso acontece muito. Olha, então, a necessidade de ter isenção. A Assembleia, na verdade, é o gabinete de campanha ali dele, né? Então, ali pra se promover. Às vezes ninguém conhece ele, é oportunidade, normalmente é morador novo, que ele chega para poder se apresentar. Isso acontece. Isso criar ali um impacto ali. Fulano falou aquilo. E às vezes tá falando um monte de besteira. E assim, a Assembleia você vai... assim, as pessoas não têm o entendimento a fundo do condomínio. Então chega um cara, tá, com uma voz firme, com posicionamento firme, ele convence a verdade que não é aquilo. Chega um cara lá com a voz de locutor do Guanabara. Acabou, ele convence a Picanha, maminha. Ele convence, quase isso. Vota em mim. É quase isso, entendeu? Ele convence, ele tem essa
essa habilidade e a Assembleia fica perdida. E o síndico tem oposição porque ele já está à frente da coisa. Você, quando se coloca, é o que eu falo sempre, o síndico é sempre o telhado. Pedra é o que não falta, todo mundo quer ser pedra, tacar pedra é mole. Agora, ser o telhado, que é o difícil. Então, o síndico está sempre, ele é sempre o telhado. Então, chega um cara, cheio de regras, a Assembleia já respeita a opinião. Isso acontece muito. Infelizmente. Infelizmente. Se eu fosse síndica, eu preferia ser representada num momento como esse, para ter realmente ter essa isenção. Eu sou muito detalhista, então eu faço uma apresentação para a Assembleia que é loucura, assim, o Cris fala que é loucura, mas assim, eu faço com muito detalhe para não deixar essas pessoas criarem dúvidas. Brechas, né? Não deixar nenhum ruído, né? Eu já levo até algumas informações que eu imagino que vão levantar. Para você ter, porque às vezes você pega, eu já fui pego de surpresa numa Assembleia, um morador chegou, hoje até meu amigo, o morador chegou e falou assim, não, eu não aprovo as contas, por causa disso, para lá. Só que ele tinha pego as pastas para olhar, 5 minutos antes da Assembleia ele viu 12 pastas, não tinha condição. Só que o que ele levantou, eu não tinha... Como dar resposta ali, né? Como dar resposta. Aí eu falei, não, faz o seguinte, me dê 30 dias, aprova com ressalva, agora daqui a 30 dias eu faço. Quase apanhei. Quando eu saí da Assembleia, os companheiros lá, tu é maluco, tu concordou fazer mas aprovar com ressalva? Eu falei, mas eu tinha que provar que eu estava certo. Que ali na hora ia ficar uma discussão. Eu tô certo, tá errado, ia ser uma votação, mas a dúvida ia ficar. E aí é muito ruim você deixar alguma coisa em dúvida. Então eu preferi esperar os 30 dias, trabalhei os 30 dias para mostrar que aquilo não acontecia. Entendeu? Então, uma coisa que eu acho muito bacana, assim, e eu não vejo isso tanto em síndico, eu não conheço tantos síndicos profissionais assim. Olha o que ele acabou de falar, e olha que eu já participei de muitas assembleias. Eu mesmo sugeri e acatei a aprovação com ressalva, sendo que eu poderia ter aprovado as minhas contas e falado o seguinte, tô nem aí, aqui eu resolvi no meu voto. E então, assim, isso já demonstra, cara, uma correção de caráter e tudo mais, e isso é muito difícil, assim, você, nesse mercado, você conseguir ver isso. Outro dia eu tava assistindo um seriado que tá no Globoplay, eu esqueci o nome agora, mas mesmo se eu soubesse, talvez eu não falaria para não fazer a propaganda. Mas, cara, fala exatamente o estereótipo do que é o síndico, principalmente aqui na Zona Oeste de mega empreendimento. Da Adriana Esteves, com o Miriam Cortaz. Exatamente. Aquilo ali é a figura de muitos síndicos profissionais que eu conheço. De muito condomínio. Caramba, que loucura. Muito condomínio. E, assim, a gente falou aqui de muito da parte de cobrar, de cobrança, de apresentação de contas, né, aprovação ou não. E uma coisa que a gente praticamente ainda não falou aqui nesse episódio foi sobre a questão da inadimplência, né? E eu sei que isso é um calo na maioria dos condomínios, né? Tem inadimplência e muitas vezes a inadimplência ela se torna tão grande, que isso acaba onerando o condomínio que está adimplente. Sim. Então, o que eu queria perguntar primeiro para o Cris e também depois para o Antônio, como que você trata isso com o condomínio? Que orientação você dá para diminuir essa inadimplência ou para regularizar? Porque a gente sabe que a gente que advoga, e eu já fiz cobrança de condomínio, demora. Não é rápido, né? A gente depender da justiça é muito complicado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tema. Beleza, assim. Uma coisa que é bom ressaltar é porque isso que você falou, né? Tinha que entrar com uma ação, demorava muito, porque antigamente, né? Aí mudou o CPC em 2015, né? E começou a entrar em vigência em 2016, ele alterou a cota condominial e alavancou ela ao título de título executivo extrajudicial. Para entrar com a execução, então, né? Isso acabou com um gargalo do judiciário, que era você ter que entrar com aquela famigerada ação de sumária, que você entrava com aquela ação e muitas vezes você tinha que colocar 12 vezes o valor do débito, né? Da mensalidade que você estava cobrando, e aí era marcado uma audiência. Muitas vezes você... a justiça, por uma forma equivocada, mandava uma cartinha para lá, quem é que recebia? O condomínio ali embaixo na recepção. Aí o juiz anulava. Aí chegava lá e isso aqui é nulo. Remarca a audiência. Aí marcava uma nova audiência para 6 meses depois. E aí, quando você via, tinha as ações de cobrança
5, 6, 10 anos quase tramitando e sem acordo. Então, hoje em dia, e o bacana disso é que hoje, em 2015, alterou isso, de ostentar hoje, né, a cobrança de cota a título executivo extrajudicial, é que, cara, você dá entrada no ajustamento da execução, a pessoa já fica com restrição, Serasa, SPC, já fica com restrição financeira bancária. Já E aparece. o cara já sai correndo para poder fazer acordo. E isso acontece e muito. Então, assim, hoje tem condomínios que eu advogo e que o meu escritório faz a parte da cobrança, cara, a gente estava vendo isso aqui, até porque a gente estava montando a previsão orçamentária. Eu pedi assim, cara, me manda toda a inadimplência atualizada. Aí eu recebi lá. Aí tava mais ou menos em 1.700.000 de inadimplência. Uau. E aí eu comecei a olhar assim, eu falei, cara, isso aqui tá ajuizado, isso aqui eu já ajuizei, isso aqui tá assim, isso aqui já tá praticamente resolvido. Blá, blá. Cara, quando eu fui ver, de não ajuizado só tava 160 mil reais, dos 1.700. Não ajuizado que ainda tava. E quando eu fui ver, depois de fazer a conta disso tudo, do que eu já tinha recuperado dentro daquilo tudo, cara, hoje o condomínio, eu mostrei pro síndico, cara, que era inadimplência de 3%. Isso não acontece quase em lugar nenhum. Caramba. Mas difícil. isso parte de um pressuposto de que você tem que ter uma estrutura, né, e principalmente gestão dentro do teu escritório, Isso aí para eu ia que falar. você, através de uma setorização, né, e isso assim, quando eu comecei a advogar e ficar firme dentro do direito condominial, eu destaquei, montei uma célula, setorizei o escritório, e uma coisa que acontecia muito, que foi um grande gargalo dentro da minha operação durante muito tempo, era colocar o mesmo advogado que fazia o parecer, que analisava o contrato e cuidava da ação para fazer a cobrança de cota também. E aí o turnover do meu escritório ficou imenso para essa O cara vaga. fica doido, É. né? O cara fica E aí eu maluco. comecei a perceber, cara, pô, todas as outras pessoas performando, já tá 1, 2, 3 anos no escritório, e, cara, só no ano de 2022 eu troquei 5 pessoas dentro da célula de condominial. Aí eu falei, cara, não, então vamos lá, eu vou precisar fazer a setorização da setorização. Então eu vou segregar a cobrança para um profissional da cobrança, entendeu? Então hoje em dia, a quem faz a cobrança é uma pessoa que o currículo dela era das empresas tipo Pasqueloto da vida, não é um advogado, né? É empresa de cobrança especificamente, e eu destaquei um advogado para o consultivo só para analisar as convenções, e fazer as assembleias, poder fazer análise de contrato e dar parecer, e um só para a parte do contencioso. Então, assim, aí, através dessa setorização, e aí você consegue fazer todo um fluxograma de trabalho. Como que é o fluxograma de contencioso? Quando a gente recebe inadimplência, o que tem que fazer na cobrança? Tem tá mais de 30 dias, 31º, vem pra gente, vamos fazer a cobrança extrajudicial. Deu 60 dias, não deu certo, vamos notificar. Não deu certo também. Ajuiza a execução depois dos 90 dias, né? Então, e aí já tem esses fluxos, já estão muito bem definidos no escritório. E tem muito escritório de cobrança, advocacia que faz esse trabalho, que não se atenta a uma coisa. Quanto maior a inadimplência, maior vai ser o custo das custas judiciais. E não se atenta a isso e não senta com o síndico para ajustar. Cara, eu preciso que na previsão orçamentária você coloque aqui para mim, vou dar o exemplo desse condomínio que eu te falei, que era de 1,5 milhão, só que já estava quase tudo ajuizado, 166 mil. Cara, a estimativa para a gente cobrar os 166 mil, cara, é 10 mil reais de custos. Então, bota no orçamento pelo menos os 10 mil e bota mais uma gordura, eventualmente, se a gente precisar de fazer alguma outra coisa. Então, você conseguir entender, né, e isso eu acho que é um trabalho de inteligência, que muitas vezes empresas de cobrança ligadas à administradora não conseguem fazer isso, é você conseguir mapear isso tudo, entendeu? E que você fazer bem os fluxogramas, você saber fazer como que é o caminho dessa esteira, né, dentro do teu escritório, seja na cobrança, seja no recebimento de uma ação no contencioso, ou seja, de recebendo uma demanda no consultivo. Eu tenho mapeado, né, e bem desenhado através de fluxogramas no meu escritório, quando que é uma demanda consultiva, quando que é uma demanda contenciosa e quando que é uma questão de cobrança. E todo lá desenhado que, cara, meu filho de 8 anos, quando vê, se ele puder e se ele quiser, ele trabalha no meu escritório. Não fazendo a petição, mas ele sabe pelo menos como é que funciona, entendeu? O fluxo. Não tem a técnica, mas ele entende, ele é capaz de entender o fluxo, entendeu? Sim. E assim, Isso aí a gente aprende lá e a também no SAP, inadimplência, né? Exatamente. e a inadimplência é cobrança. Sim. Se não tiver cobrança, você não reduz. Porque na hora que você começa a cobrar, executar, um morador comenta com o outro. Sim. Aí todo mundo corre para pagar. Porque o juros do condomínio é muito pequeno. Sim. Então o cara prefere pagar outra coisa do que o condomínio. E o E condomínio demora- afeta todo mundo. E demora, né, a fazer a Aí eu cobrança, assumi muitas um vezes. condomínio que ele tinha 32% de inadimplência. Caramba. Hoje nós estamos com 10% Muito bom. em cima de cobrança. Que depois que começa a cobrar, as pessoas te procuram para pagar.
Não, deixa que eu pago. Mas, Não consegue. mas isso é uma mudança de cultura, porque É eu já difícil. entrei em condomínio que É não difícil. tinha o hábito de cobrar. Quando você começou a entrar, aí começaram. Mas por que não me notificou? Por que entrou com a ação direto? Aí tem que. Eu não vou explicar, não tá prescrevendo. Título executivo é judicial, não precisa notificar. Não é um requisito mais. É difícil. Então, assim, e aí você começa a ligar e hostilizar. Não, porque nunca foi assim, isso é um absurdo, eu vou falar com o síndico, porque. Enfim, E hoje tem é um uma mudança de conforto, cultura, né? Tem um Aham. conforto pro síndico, que é a garantidora. Mas você perde. Uhum. Às vezes, mais do que a tua inadimplência. Você Uhum. perde um percentual. Você Sim. perde mais do que a tua inadimplência. Uhum. Então, ela traz um conforto, mas você está perdendo. Você tem que ter consciência disso. Sim. Então, o trabalho da cobrança de formiguinha é o melhor resultado. Sim. E ele se reverte assim, desculpa te Pode interrompendo, falar. Uhum. mas a parte da cobrança é uma célula bastante importante para o condomínio, relevante, porque, primeiro, ele possibilita, dependendo de quanto que é essa recuperação, ou você, de repente, marcar uma assembleia para você canalizar. Vem cá, olha só, isso aqui, vamos fazer então, de repente, a piscina que estava vazando, já que a gente, sem precisar de cota extra? Ou então, a gente montou aqui uma coisa que, como ele falou, era quase 40% de inadimplência, foi para 10%, ou seja, 30% representa hoje R$700 mil. Cara, com isso aqui, eu consigo fazer com que não reajuste a cota condominial durante 2 anos. Outro exemplo, entendeu? Ou então, e já teve casos extremos de condomínio que se cogitou, inclusive, abaixar a cota condominial ou, eventualmente, devolver uma parte do dinheiro. Olha, isso é interessante. Então, assim... Eu já baixei num. Pô, olha que legal. Já baixei num. Mas, Condomínio de casas. Uhum. Uhum. Quando eu assumi, tinha 30, 40 mil negativo. Uhum. Depois de 4 anos, ele tinha um saldo de 600. E a cota condominial, que era alta, era 2 mil e pouco para poder bancar A aquela estrutura. situação toda que tinha de inadimplência. Com a cobrança, reduziu a inadimplência. Se reduziu quase 20% na cota. Muito bom. Assim, o que eu falo é o seguinte, isso aí que você falou, quando a gente, logo no início, eu fiz muita parte empresarial de cobrança de título, né? E a gente tinha uma régua de cobrança, né? A régua era exatamente isso. Ó, não pagou, só que como era um outro tipo de título, não era cota condominial, então o que a gente fazia? Cobrava, e até porque era duplicata eletrônica também, então a gente fazia o seguinte, ó, cobra, não pagou, dá 15 dias, envia para protesto. Não pagou com protesto, manda para cobrança extra. Não fez, cobrança extra não teve êxito, judicial, vamos executar, execução de título extrajudicial. E, cara, impressionante quando você segue esse padrão do CRIS, de você seguir ali direitinho com as datas, com os dias, observando, como a inadimplência ela diminui, né? Cai bastante. E tem uma coisa também que é importante sobre inadimplência, tem até vídeo meu falando sobre isso, que é você não deixar o título ficar muito antigo, né? Você não deixar, não só pela questão da prescrição, de como os populares falam, caducar, não só a questão de prescrever, caducar, como muita gente fala, né? É mais difícil de você receber. Mas é porque quanto mais antigo o título, mais difícil. Porque você pensa comigo, uma pessoa que ela tá devendo condomínio, ela começa a dever outras coisas também. E ela acaba priorizando o pagamento de outras coisas e não... Você falou isso, né? E também, se você não cobra... Se você não a cobra, pessoa você não é prioridade para ela. Exatamente. Não Entendeu? precisa, Também. não tá precisando Não desse tá dinheiro. precisando. O condomínio tá rico, tá com um fundo de reserva de 5 milhões. É isso aí. É isso mesmo. Então, a partir do momento que você vê, opa, vai ter um risco aqui para mim, eu vou dançar. Vou ter que me mexer. Vou ter que me mexer. Vou ter que sortear isso. essa conta um dia. Né? Ela vai cair, eu vou ter que pegar ela. É exatamente isso. E hoje em dia, esse recurso de você já poder executar direto, né? A pessoa é citada para em 3 dias pagar, não é para oferecer defesa. Uhum. E você já ter o recurso de você já estar negativado, com restrição financeira, né? Isso tudo acelera todo o processo de você, de boa vontade, digamos assim, do condômino de querer acertar suas contas, assim. E uma coisa que é interessante a gente ressaltar, né? Porque, assim, eu já peguei condomínios que eu estava vendo outro dia na cobrança que a empresa anterior fazia, cara, os caras botavam 20, 30, 40 parcelas. Eu falei, cara, isso é impossível fazer um negócio desse. E tipo assim, sem correção nenhuma, sem aplicação de juros, sem nada. E aí assim, eu falo, cara, isso aqui é prejuízo financeiro, isso aqui pro condomínio. É incentivar a inadimplência. É incentivar a Exatamente. inadimplência, exatamente. E ele vai continuar devendo. É isso. Entendeu? É isso, entendeu? E muitas coisas, acho que assim, talvez seja o meu diferencial dentro da advocacia, principalmente nessa parte da cobrança, é que eu não faço uma coisa que 90% do mercado faz. O que o escritório de advocacia, muitas vezes, de cobrança, ele faz? Ele chega para a pessoa e fala o seguinte, vamos fazer um acordo? Vamos.
Então, olha só, o valor vamos supor, 100 mil débito. Você vai pagar 30 mil agora e depois você vai pagar 70 parcelado. Cara, ele pega os 30 mil e ele pega todos os honorários dele de cara. Aí o que acontece? Para pagar a parte dele. Aí vem o cara, não paga nem a segunda parcela. Só que ele recebeu os 30 e o condomínio não recebeu nada. E aí, como é que faz? E aí, qual é o argumento que a maioria desses caras fazem? Mas aí é só cobrar de novo, e aí, entendeu? O condomínio não vai ter problema com isso. Então, assim, eu não faço esse tipo de coisa. Então, assim, eu estipulo, eu sento e eu sou muito transparente com os síndicos que eu trabalho. Eu falo assim, cara, eu tenho duas formas, mas eu preciso partir do pressuposto que eu preciso da sua aprovação. Parcelou em 10 vezes porque eu não soube negociar, cara, os meus honorários vão vir em 10 vezes. Ou, então, se eu tiver um pouco de habilidade e destreza, e se você autorizar, eu vou cobrar os meus honorários certinho na primeira parcela junto com o que o condomínio vai receber. E aí tudo bem, ok também. Mas essa coisa de assim, eu vou receber tudo primeiro, depois o condomínio, aí depois vê e corre atrás do seu prejuízo, isso eu não faço e eu acho isso uma coisa assim, muito feia. E assim, eu vejo, principalmente pela anterioridade dos locais onde eu assumo, né, como advogado, que isso é vala comum e acontece 95% do mercado. Não é fácil não. Gente, estamos chegando aqui ao final. Passa rápido, não falei? Chegando ao final de mais um episódio. Aqui foi um prazer imenso a gente falamos muito. Na verdade, isso aqui é um mini curso, né? Para quem quer mexer com direito condominial, para quem quer ser síndico profissional, foi um mini curso, porque a gente teve aulas aqui sobre vários temas, né? E também, obviamente, sua também, meu amor, sobre seguros, né? Sobre a importância do seguro condominial. Fiquei muito feliz, aprendi muito aqui, coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, que eu não tinha ideia de como funcionava. E muito obrigado a vocês mais uma vez por hoje estarem aqui, disponibilizarem tempo, né, nessa correria que a gente tem de dia a dia, principalmente, poxa, Antônio, Cris com vários processos lá, vários clientes lá grandes lá procurando ele, o telefone dele aqui vibrando, Antônio também ligando, o pessoal quer resolver problema de condomínio, mas olha, muito legal isso porque a gente está levando, na verdade, informação de qualidade, que é uma coisa que tem pouco na internet, né? As pessoas estão mais preocupadas em produzir conteúdo e tal, e não ter uma qualidade. A gente hoje aqui entregou muita qualidade, né? Muita informação bacana, né? Então, qual é o mínimo que você pode fazer que está assistindo esse episódio aqui? Curtir, se inscrever no nosso canal para ter mais conteúdo como esse, também para ajudar a gente. Comentar, compartilhar, colocar dúvidas, mandar no grupo do WhatsApp, manda lá no grupo do WhatsApp do condomínio. Ó, aqui, ó, acabei de ver aqui, ó, o que o advogado falou, o que o síndico profissional falou. E principalmente também nos acompanhar nas redes sociais, não apenas Benecast, não apenas Marcelo Benevides e também a Ellen, mas também a gente também, né? Bem lembrado. Ó, vamos até fazer aqui uma parte aqui só pra gente, como se nada tivesse acontecido, eu tivesse lembrado disso, tá? Ó, gente, inclusive, para poder aqui o pessoal quiser ter mais contato com o Cris, com o Antônio, para saber mais sobre a parte de direito condominial, assessoria de condomínios, o Antônio, a parte de síndico profissional, para poder auxiliar você que está com problema aí no seu condomínio, você quer criar uma revolução, você quer que seu condomínio agora seja um condomínio do século XXI e não aqueles condomínios lá do século passado? Então, fala com o Antônio quais são as redes sociais de vocês, o pessoal achar vocês. Beleza, minha rede social, então, pessoal, né, é C. Telésforo, que é meu sobrenome, e não falamos sobre meu nome. É isso, mais uma coisa, não vamos terminar sem falar do teu nome. Certo, E o do meu escritório é Telésforo e Saboia, só advogados. Legal. Que acha a gente lá. Legal. Eu tenho que ver você. Antônio, depois você me passa, que a gente coloca na tela. Isso, passando. Você vê que ele é um cara antenado, ele fala do século XXI e ele não sabe a rede social dele. Você vê. Pô, o cara falou de... muita coisa, não tem tempo. Não, olha isso, Cris. O cara falou de usina solar, reconhecimento facial. O cara falou mais o que? Outra gerador para piscina. Gerador para piscina. Usar o gerador para aquecer a água, que gera energia. E não sabe. Meu Deus do céu. Aí não. Mas pode deixar que depois a Luísa vai botar aqui na tela aqui pra gente. Muito bom, eu não gravo. Não, muito bom. Gente, é isso. O nome. Vamos lá. Então vamos lá. Antes de eu falar a origem do nome, o que ele significa, primeiro assim, volto a te dizer que mais uma vez que é um prazer e é uma honra para mim estar aqui.
assim, realmente foi aquilo que você falou, eu não vi o tempo passar, porque eu já sou um cara muito falante, e eu sou um cara que gosta de me relacionar, e eu sou um cara muito querido por conta disso, e sempre tive muita facilidade em ter amizades. Então, assim, e hoje, só tá possível estar aqui hoje, fazendo isso com vocês, com esse tempo, a gente passou quase que a tarde inteira aqui fazendo isso, porque hoje eu tenho gestão no meu escritório, entendeu? E processos muito bem definidos, e tem uma galera lá hoje fazendo tudo que tem que ser feito para que eu esteja aqui presente. Então, isso é uma coisa importante dentro do meu conceito, do meu negócio, enfim. E aí vamos agora pro meu nome, né? A simbologia do meu nome. Crisóstomo, teve um segundo Papa da Igreja Católica, que era São João Crisóstomo. E mais do que isso, o sexto Papa da Igreja Católica foi o Papa Telésforo. Então eu tenho o nome de. Eu tenho nome de dois papas. E o que quer dizer Crisóstomo, né? Eles falam que é boca de ouro. Em grego quer dizer o seguinte: é uma pessoa que tem uma boa eloquência, é uma pessoa com uma boa persuasão, e principalmente por ser o Papa, né? Que seria uma eloquência sacra, né? E o Telésforo, a gente que é advogado, sabe que tele é como se fosse levar alguma coisa a algum lugar, né? Telefone, telégrafo e tal. E foro teleférico e o foro é uma região, que é da advocacia. Então, a simbologia do meu nome junto, né, quer dizer mensageiro da palavra de Deus. Caraca, ó, viu? Sabia dessa, Tony? Não sabia dessa. Você também que tá assistindo Era a gente. Era uma curiosidade, tá? Mas quando eu tive no escritório dele, eu falei... o nome dele é grego, né? Eu acho que é grego. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, qual a origem do seu nome? Ele é grego. Aí, porque dá, né? Aí que ele contou essa história que a gente tá compartilhando Exatamente. com vocês hoje. Mas embora o nome etimologicamente seja grego, eu sou brasileiro e também agora português também. Legal. Com dupla cidadania. Então, não tem nada a ver com a Grécia, mas estamos lá perto do métier, lá do europeu, exatamente. É isso, gente. Ó, mais uma vez, muito obrigado. E você, meu amor, quer deixar algum recado? Não, também siga a nossa página. Para os condôminos, pros condôminos não, pros síndicos. Sim, então, você que é síndico e profissional, né, ou administradora, também quer saber mais sobre esse conteúdo, sobre seguros condominiais, pode seguir a página seguro.com ou a minha rede social, que é Ellen V. Benevides. E é isso. Ellen Viana Benevides, eu acho, no Instagram. Não, Ellen V. Ellen V, tem certeza? Vocês vão botar Ellen Benevides, vocês vão achar. Tá bom? É isso, pessoal. Agradecemos a audiência de vocês mais uma vez. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.